Hoje nós estamos celebrando o Dia do Senhor, o dia da nossa Páscoa semanal. Mas a gente vai associar a esse mistério que celebramos, a memória de alguns irmãos e irmãs que partiram para a casa do Pai. Então hoje a gente quer recordar Lécio Lopes Cansado, que no dia 5 faleceu, fez a sua Páscoa. Seus familiares estão presentes? Sim. Então, juntamente com vocês, a gente quer agradecer a Deus pela vida dele, suplicando por toda a família, por vocês que estão aqui, pedindo a Deus que os fortaleça nesse momento de luto. Também vamos lembrar de Júlio César Salomão Nagin, é assim que pronuncia? Nagin. Também por vocês nós vamos rezar e agradecer, então, pela vida do Júlio César, que partiu para a casa do Pai há 15 dias, não é? Também Danila Klug Lasta, sogra do irmão do Tiago, lá no Rio Grande do Sul, que partiu hoje para a casa do Pai. Vamos também nos associar à sua família e agradecer a Deus pela vida da dona Danila. E ainda por Antônio Baixa, 32 anos de morte. E também por Antônio Leonardo Lopes, que faz hoje 1 ano de falecimento. Os familiares estão presentes? Ok. Acho que eu falei tudo. Então, gente, esse evangelho, ele é um pouco desconcertante. Confesso que ele me causou um pouquinho de preocupação durante a semana, porque é um texto difícil, né? Ele embola muita coisa ali junto. E aí a gente precisou de tempo para digerir e tentar entender o que a liturgia hoje oferece para a gente através desse texto. Então é preciso a gente lembrar, em primeiro lugar, que o Evangelho de Marcos tem uma preocupação: mostrar quem é Jesus para nós. Então ele começa no início e no finalzinho, ele começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho abre assim: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E lá no final do Evangelho, a gente vai ver o centurião romano olhando para a cruz, vendo aquele torturado, e o centurião romano, um pagão, vai dizer assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então a questão da filiação de Jesus é muito importante. E nesse horizonte, ser filho significa fazer a vontade de Deus, porque o filho verdadeiro faz a vontade do Pai. Essa é uma qualidade de Jesus. O que Jesus sabe ser é filho. É isso que ele sabe ser. O Evangelho de João vai dizer isso de maneira muito bonita, que Jesus está no seio do Pai. Estava, não. O verbo usado é presente. Então Jesus é continuamente gerado no seio do Pai. E alguém acompanha Jesus nas suas ações. O Evangelho faz questão de dizer isso. É o Espírito Santo. Tudo que Jesus diz, tudo que Jesus faz, suas palavras e seus gestos são acompanhados pelo Espírito. Então as ações de Jesus, elas vêm de Deus, elas têm uma procedência que é de Deus, né? E as pessoas começaram a perceber isso, porque Jesus atraía as pessoas doentes, as pessoas pecadoras, as pessoas que estavam passando fome, outras que tinham algum tipo de necessidade. A gente lê os evangelhos, a gente vê sempre isso, essa história de Jesus passando e a multidão o acompanhando. O Evangelho frisa isso, dizendo que, de novo, uma multidão se reuniu ao seu redor. Isso é porque a gente certamente pulou algum trecho na liturgia, a gente não lê todo o Evangelho, a gente lê algumas partes. A leitura é chamada de semi-contínua. Então, esse de novo corresponde a alguma parte que a gente não leu, em que a multidão estava ao redor dele, e não é difícil acreditar nisso, né? Quando essa multidão está ao redor de Jesus, na cidade onde ele morava, que era provavelmente Cafarnaum, né? Embora ele tivesse se criado em Nazaré, então em Cafarnaum,
a multidão está em torno dele e os seus familiares tentam agarrá-lo. Parece que o tumulto estava de fato um pouco grande, porque eles não conseguiam nem comer, né? Então eu fico tentando imaginar essa cena, e aí chega os familiares de Jesus, que vão depois ser citados, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos, que provavelmente devem ser seus primos ou os filhos de José, que há quem diga que ele era viúvo. A gente não tem provas de nada. Então, assim, ficam teorias abertas sem a gente saber o que realmente se tratava desses irmãos. Mas não é o mais importante, não se apeguem a isso. O mais importante é que os familiares de Jesus também estão com dificuldade de reconhecer quem é Jesus. Por isso eles estão achando que ele está louco, ele está fora de si, perdeu o juízo. Vamos agarrá-lo, vamos segurar ele, porque ele precisa, né, ser contido. E aí tinha um outro grupo no meio dessa multidão, e esse outro grupo representava o poder religioso, que era mais ou menos o poder político também, porque nas sociedades antigas, religião e política era uma coisa só. As leis eram religiosas e elas variam como leis sociais. Então, esse grupo religioso que estava lá começou a fazer a seguinte acusação: ele realiza essas coisas, ele expulsa o demônio, né, porque ele está com o espírito de Beelzebu. Beelzebu é um nome do espírito do mal. O Evangelho explica como o príncipe dos demônios. Né? A gente tem várias palavras para esse ser, né, que a gente encontra. O próprio Jesus usa outra palavra no texto. Ele fala: se Satanás está contra Satanás, o seu reino não pode ficar de pé, não se sustenta. Então, a fala de Jesus aqui mostra a incoerência, né, daquilo que eles estão dizendo, que Jesus está expulsando demônios, está libertando as pessoas dos seus demônios. Então, se Satanás está contra Satanás, o seu reino não se sustenta. E mostrando então essa incoerência, né, Jesus dá uma sentença que é uma espécie de digamos, não é dúvida, gente, é uma questão muito discutida hoje na igreja, né? O pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, o Espírito Santo não peca, né, gente? Contra o Espírito Santo. E o texto também dá uma explicação. Jesus fala: olha, tudo vai ser perdoado, até blasfêmia vai ser perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo vai ser um pecado eterno, isso não vai ser perdoado. E aí o texto diz: ele falava isso porque eles diziam que Jesus estava agindo, né, sob o comando de um espírito mau. Então, o que o Evangelho está chamando de pecado do Espírito Santo? O pecado, contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é olhar para Jesus, que está fazendo o bem às pessoas, que está agindo sob o comando do Espírito Santo, e não reconhecendo quem é Jesus de verdade. Essas pessoas não só rejeitam a Jesus, mas mentem a respeito de quem é Jesus e de quem o inspira. É uma fake news, a gente diria hoje, né? Uma fake news. Então, essa mentira, ela encobre a verdade, mas não só encobre a verdade, ela distorce a verdade. Faz com que a verdade pareça uma mentira e a mentira pareça uma verdade. Então, a gravidade está aqui, né, em dizer que ele, como Filho de Deus, age sob o comando de um espírito mau, quando na verdade é o extremo contrário, né? É outra coisa. E isso é o pecado contra o Espírito Santo. Bom,
O evangelho segue e aparece de novo a família de Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão aqui fora e querem falar com você. E aí Jesus olha para os presentes e diz para eles, olhando para todos eles: quem são meus irmãos e minhas irmãs? Quem é minha mãe? Olha para eles e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade do Pai. Estes são minha irmã, meu irmão e minha mãe. E faz sentido dentro do conjunto do Evangelho, porque Jesus é o Filho de Deus, aquele que é filho porque é obediente, isto é, escuta a palavra do Pai e coloca essa palavra em prática. Então esse é o Evangelho, mas a gente precisa tirar dele aqui agora pistas para o nosso viver a semana. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode tirar desse Evangelho, e que eu acho muito importante para nós, é que nós todos podemos nos espelhar nestes que estão lá em torno de Jesus. Os três grupos: o grupo que nega Jesus radicalmente, o grupo que está confuso a respeito de Jesus e o grupo que escuta a palavra de Deus e faz a vontade do Pai. Nós somos esses três. Às vezes a gente, pode estar fazendo uma recusa radical do Evangelho, e nesse caso a gente que se lasca, dizer não a Deus não é bom para nós, A oferta de Deus para nós ela é permanente, mas Deus nos criou livres e Ele respeita a nossa liberdade, porque senão Ele vai contra a própria criação. Portanto, se alguém se recusa a abrir a sua vida e o seu coração para Deus, você vai ser respeitado. Se obstinadamente você se recusar, você vai ser respeitado nessa sua recusa, porque Deus respeita a liberdade que Ele mesmo criou. É algo muito difícil de acontecer, viu, gente? De alguém obstinadamente recusar Deus, E aqui eu estou abrindo bem o horizonte, até para fora da nossa experiência religiosa. É uma coisa bastante difícil, Agora, pecar contra o Espírito Santo, como eu disse, é uma coisa que ainda causa discussão dentro da igreja, entre os próprios teólogos. Então não dá para a gente fechar aqui uma posição, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente poderia mudar o comportamento, Por exemplo, quando eu vejo alguém fazendo coisas boas, coisas importantes para os outros, promovendo a vida, e eu, vendo isso, falo contra a pessoa ou contra as ações que são boas, Isso a gente pode aqui entrar, nesse raciocínio e tirar essa conclusão, porque toda ação boa vem de Deus. O próprio Jesus disse para os discípulos certa vez: Senhor, estão curando e usando o seu nome, nós proibimos as pessoas de fazerem isso. E aí Jesus responde: deixa, quem não é contra nós está a nosso favor. Então, o olhar do cristão evangelizado é um olhar aberto, que reconhece o bem para além do seu próprio alcance, Isso é muito interessante. O Evangelho nos ensina isso. Em relação às mentiras, hoje a gente vive esse problema das fake news, Na época da pandemia a gente chamava de pós-verdade, vocês lembram? Era uma mentira, o eufemismo para mentira. A mentira que vai ser dita tantas vezes quantas forem necessárias, insistentemente, até se tornar uma verdade. Se não para todos, para muitos. Então o Brasil vem sendo achacado agora com as fake news. E a gente acompanha isso com muita tristeza, Porque nós temos a inteligência da fé para ajudar a gente a perceber que determinadas coisas não fazem sentido nenhum,
Então, o cristão é chamado no Espírito a fazer o discernimento diante do mundo. A nossa posição diante do mundo, ela é inteligente. Ela não se deixa levar pela onda. A gente sabe dizer, né? Ou sabe procurar a verdade onde ela está, né? Se não sabemos, temos que aprender, né? Então isso é muito interessante. Mas dentro da igreja também tem fake news horrorosas, tristes, né? Por exemplo, existem movimentos internos dentro da igreja contra o Papa Francisco. É muito triste isso. Muito triste. É um homem de Deus, um homem que está ajudando a igreja a dialogar com o mundo e com as questões de hoje. Tem dentro da nossa igreja grupos, canais de YouTube, canais de Instagram, de Facebook, que espalham mentiras descaradamente. Padres religiosos, gente que devia estar falando a verdade, mas está falando mentira. E muita gente que segue. Cuidado. Nem toda roupa de padre é confiável. Abram os olhos. Questionem, né? O questionamento é bom, porque ajuda a gente a chegar à verdade. Então, um dos casos mais sérios é o discurso que se faz contra o Concílio Vaticano II, que foi a última reunião de todos os bispos do mundo na década de 60 e que mudou a igreja, né? Há grupos que estão insistentemente pregando contra o Concílio Vaticano II. Eu alerto vocês, quem é contra o Concílio Vaticano II está se pondo fora da igreja. Qualquer concílio é vinculante. Se alguém disser que é contra o Concílio Vaticano II, desliga o celular, não escute mais. Isso é vinculante. Isso dentro da igreja, né? Que outras conclusões a gente pode tirar desse evangelho? Vamos lá. O evangelho fala também de um comportamento que é muito próprio do demônio. O demônio, ele tem muitos nomes, como eu disse. Um dos nomes dele é o acusador. O Apocalipse chama o demônio de um acusador. E aí a primeira leitura ajuda muito a gente. Porque ela vai dizer assim, que Deus, depois que deu as instruções para Adão e Eva viverem em paz e harmonia no paraíso, Deus percebe que eles estão perdidos, né, porque tinham comido o fruto, e pergunta: o que aconteceu? Vocês comeram o fruto que eu havia proibido vocês de comer? Deus não acusa. Ele não acusa. E aí Adão responde, vejam só a resposta de Adão: a mulher que você me deu. A mulher que você me deu trouxe o fruto para eu comer. Ou seja, culpa sua e culpa dela. Culpa sua e culpa dela. Você me deu, foi você que me deu essa mulher, né? E ela, por sua vez, né, fez o que não devia. Eva, o que aconteceu, Eva? A serpente me enganou. Mentirosa, né? Porque ela bate papo com a serpente, conta para a serpente o que Deus tinha proibido e tal. A serpente me enganou. Não, enganou. E a serpente, né? Então foi colocada para fora e foi feita a tal da inimizade entre a mulher e a serpente. Aí todos nós conhecemos a história. Mas qual é a questão? A questão é o acusar. Acusar é coisa do demônio. Deus defende. Deus não acusa. Deus pula na frente. Deus é o nosso defensor. E isso vale para as nossas relações. Às vezes a gente se relaciona uns com os outros, fazendo acusações. Ao invés de fazer como Deus, que nos ensina através dessa leitura, o que aconteceu? Por que você agiu desse modo? Maria fala isso quando perde o menino no templo, né? Meu filho, por que você agiu assim? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. É bonito, né? É a pergunta, né? Para a gente não ir com pedra na mão, né? Então, o Evangelho está dizendo para nós isso. E lá, Jesus está sendo acusado de agir por meio do espírito de Beelzebul, né? E por fim, a palavra de Deus,
que nos torna cada vez mais irmãos e irmãs de Cristo, filhos e filhas de Deus, pais e mães, né, de Jesus, isto é, da sua família. Por isso a gente está em torno dessa mesa como uma família. A gente come na mesa como filhos, a gente vai até a mesa. Aliás, eu acho que vocês tinham que chegar mais perto do altar, comer em cima da mesa mesmo, pôr a mão por cima da mesa assim para receber, para exprimir o quanto vocês são filhos de Deus. Acho que isso é importante. E aí, eu acho que o ser família é algo próprio da vida de comunidade cristã. Muito bom a gente viver a fé em família, em comunidade, seguir o mesmo caminho, né, proposto num lugar específico, numa concretude, né? Eu não gosto muito desse comportamento. Esse domingo nós vamos na missa de não sei quem. Domingo que vem nós vamos na missa de não sei aonde. Domingo que vem é tudo católico, eu sei. Mas não faz caminho. Fragmenta o caminho. Fragmenta a proposta. Então, o ideal seria, né, a gente aderir a uma comunidade e seguir o caminho que a comunidade propõe, que é muito específico, é muito concreto. A fé não é ideia, a fé é vida. E pensando, por fim, eu vou parar porque eu estou me alongando muito. Acho que o Evangelho está dizendo para nós assim: de que grupo você é mesmo? Você é dos irmãos de Jesus que estão confusos? Você é dos que recusam? Ou você é dos que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática? Então o Evangelho está falando hoje para mim e para vocês. Está na hora de decidir, né? De levar isso mais a sério. De seguir o caminho para valer. Amém.